Pai nosso que está nos... Essa é a história do pastor que virou prefeito. O governo que termina foi um governo exitoso de muitas realizações, de pontes, de túneis, de estádios, de grandes eventos. O que se começa agora é um governo austero. Frente a frente com Marcelo Crivella. Por que o senhor não resistiu à tentação de entrar para a política? Não foi tentação, não. Foi provação, foi desafio. Perguntas cortantes. O senhor sempre disse que é contra radicalmente o nepotismo. Mas o senhor convidou seu filho para ser um dos seus secretários. Não há uma incoerência? Não. O meu filho trabalhava nos Estados Unidos, foi formado numa boa universidade americana e tinha curso de pós-graduação em Oxford, uma das melhores da Inglaterra, da Europa. A queima-roupa. O senhor é o prefeito de todos os cariocas ou apenas o prefeito dos evangélicos? Por que o senhor é o prefeito mais impopular dos últimos 25 anos aqui no Rio de Janeiro? Porque eu peguei a pior prefeitura para governar. E sua essência vai aparecendo. O senhor afirma que cumpre os princípios no Estado laico, mas consta, ao mesmo tempo, que o senhor está promovendo um chamado atendimento espiritual dentro das escolas. Não há uma contradição entre o que o senhor diz e o que o senhor faz? É mentira, isso é uma fraude, não existe nada disso. Ninguém sabe quem nós somos anônimos aí. Ninguém sabe quem nós somos, mas Jesus. O pregador que chegou à cadeira mais disputada da segunda maior cidade do país. Um homem polêmico. Isenção de IPTU. É só procurando o Dr. Milton? De jeito nenhum. É procurando a prefeitura, a Secretaria de Fazenda. Então por que o senhor mandou procurar o Dr. Milton? Se é só procurar a prefeitura? Tem pastores que estão com problema de IPTU. A igreja não pode pagar IPTU, mesmo que seja salão alugado. Mas, se você não falar do Dr. Milton, o seu processo vai demorar. Porque eles estavam presentes. E se quisessem a assistência dele, estaria ali na hora. Mas isso é transparência, prefeito? Eloquente. Os pobres estão entrando aqui no palácio. Nesse jardim que você está vendo aqui, eu já fiz reuniões para os meninos que têm síndrome de Down, para as pessoas que têm problema de microcefalia. Enfim, o palácio agora está sendo um lugar em que todos podem entrar. Nas igrejas, que subirá para os céus sob as nuvens. nas tribunas. Volto minha razão maior deste meu pronunciamento, que é apresentar minha derradeira despedida, o que faço com a alma tomada de emoção. Que tem aliados. Os senhores que entraram com o pedido de impeachment do senhor prefeito já questionaram a veracidade do áudio. E que tem inimigos. Tenta agradar aos seus amigos, oferecendo vantagens absolutamente indevidas. Isso não cabe a um prefeito fazer isso. Acusado de usar a prefeitura para privilegiar evangélicos, o seu rebanho. Temos que aproveitar que Deus nos deu a oportunidade de estar na prefeitura para esses processos andarem. Para a gente dar um fim nisso. Esta sala vai ficar para a história como o local onde o senhor deu privilégios aos seus amigos? Não, essa sala vai ficar para a história como o lugar em que nós recebemos as pessoas, o povo simples, o povo humilde. Fica na mira do Ministério Público. Os pastores se dirigiam às escolas e solicitavam o uso do espaço para as diretoras, que cediam mediante ordem verbal vinda da Coordenadoria Regional de Educação, então prestavam serviços, entre elas atendimento espiritual. E de parte dos vereadores. E aqui está, fora Crivella, da quem quer a ter. Quase perde o poder com apenas 1 ano e meio no cargo. O senhor termina seu mandato? Se Deus me permitir, termino, Camilo. Uma acirrada e tensa sessão da Câmara do Rio. Crivella se salva, mas ficam sequelas. Está encerrada a sessão. 2 CPIs ainda podem ser abertas. O senhor resistiria a elas? Vou resistir a elas como a todas. Há quem enxergue em tudo isso uma guerra midiática entre diferentes grupos. Quando chega no período eleitoral, as infâmias crescem, elas se multiplicam. Por 10, por 20. É uma tentativa de tirar o evangélico do processo político do país. A que o senhor atribui isso? Eu acredito a uma tentativa de uma elite jornalística que acha que os evangélicos são desqualificados para participar do debate. A guerra pelo poder.
Você se sente vítima de uma perseguição orquestrada. Desde 2002. Mas o senhor tem ideia do rombo do seu caixa? O meu caixa eu herdei com o rombo. Mas eu vou dar um número para o senhor. Sim. Na sua gestão, o senhor tem um déficit de 2 bilhões e 300 milhões. Ou seja, o senhor está gastando mais do que arrecadando. O que ninguém discute é sua eloquência, o poder de suas palavras. Eu dobrei o valor das creches conveniadas. Na grande maioria, 90% são católicos. Que tipo de desabafo o senhor gostaria de fazer nesse momento, prefeito, em que o senhor está tão ameaçado de perder o seu cargo? Bom, em primeiro lugar, é uma honra te receber aqui, Cabrini. Você é um patrimônio do jornalismo do Brasil. O desabafo que eu faço é que nós precisamos ter uma imprensa que não se envolva na política partidária, que não tenha a ambição de dirigir o país. Um homem em um momento decisivo. Boa noite. Estamos no Salão das Visitas do Palácio da Cidade, no Rio de Janeiro. Aqui dentro se destacam a sofisticada tapeçaria e os finos cristais. Aqui, no dia 4 de julho, às 6 horas da tarde, o prefeito Marcelo Crivella se reuniu com um grupo de evangélicos. Suas palavras foram gravadas e geraram importantes reflexões. O que de fato aconteceu? Por que o prefeito foi acusado de dar privilégios a religiosos amigos? Em uma entrevista exclusiva, Marcelo Crivella responde às mais duras questões. Aqui, Roberto Cabrini. E esse é o Conexão Repórter de hoje. Tratativas. Tudo certo, ele vai me receber. Em busca de Marcelo Crivella, chegamos ao Palácio da Cidade, no bairro de Botafogo. É o local de trabalho do prefeito do Rio de Janeiro. Uma construção imponente, estilo georgiano, erguida no final dos anos 40. No lado externo, jardins harmoniosos. Dentro, a luxuosa escadaria que leva a uma série de suntuosos salões. Inicialmente, o palácio abrigou a Embaixada do Reino Unido, para em 1974 ser vendido ao município. Passos. Com licença. E lá está ele, no último dos grandes salões, à minha espera. Boa tarde, prefeito. Muito obrigado por me receber. Eu que agradeço, Cabrini. O senhor está pronto para tudo? Estou pronto para tudo. Posso perguntar o que eu quiser? O que você quer? Tem alguma censura, alguma pré-condição para essa entrevista? Nenhuma. Justamente no local onde teve o que ficou denominado como reunião secreta com líderes evangélicos. Nenhuma censura. O senhor está pronto para abrir o coração? Abrir o coração. O senhor está no meio de uma tempestade. Mas nós vamos passar por ela. O senhor está convicto disso? Com certeza. O que o senhor teme nesse momento? Nada. Eu só temo a Deus, mas tenho certeza que a verdade e a justiça vão prevalecer. Meu desafio é decifrar o bispo que se tornou prefeito do Rio. Um espaço amplo, onde se vê sofisticada tapeçaria e finos cristais. Muitos a chamam de a Sala das Visitas, aqui no Palácio da Cidade. Esse é o lugar onde o prefeito Marcelo Crivella se reuniu com um grupo de evangélicos às 6 horas da tarde do dia 4 de julho. Suas palavras foram gravadas e geraram importantes repercussões. Prefeito Marcelo Crivella, o senhor me recebe num local que se tornou muito importante nessa crise atual. Esse aqui é o salão de visitas do Palácio da Cidade. Pois é, e agora está entrando pobre. E nós discutimos aqui cataratas, não discutimos propinas. O senhor é acusado de promover uma reunião secreta nesse local, onde a gente está caminhando, para privilegiar evangélicos. Na verdade, essa reunião não foi secreta. Entraram mais de 150 pessoas, inclusive o jornalista que veio veio ser o espião. Não foi barrado, a porta estava aberta para ele, nem pediram documento. Falei com o salão lotado, muita gente em pé, o jornalista devia estar por aqui por perto. Prestei contas do meu governo e, ao final de prestar contas do governo, eu disse a eles que estávamos fazendo mutirão de catarata. Mas não consta que o senhor tenha feito reuniões semelhantes com católicos, com bandistas, com ateus? Ah, consta. Aqui?
Não há registro que o senhor tenha recebido católicos aqui para falar sobre o mutirão de cataratas. Eu lancei aqui no Palácio um mutirão de cataratas. Eventualmente estavam aqui católicos, espíritas, evangélicos, como vem em todos os lançamentos de programas e mutirões. Daqui a pouco eu vou questioná-lo mais sobre isso. O senhor permite? Por favor. Ele percorre comigo o palácio. Eu já fiz reuniões para os ministros. Pouco mais de 1 hora de conversa. É importante dizer que esse patrimônio... Nos jardins, ele conta sua trajetória. E não tenta... Bispo e prefeito Marcelo Crivella. Sobre o senhor fala-se muita coisa. Quem é o verdadeiro Marcelo Crivella? Eu acho que sou um carioca que ama essa cidade, que nasci aqui, conheci aqui a minha esposa, aqui nasceram meus filhos, com um desejo enorme de servir esse povo e melhorar a nossa qualidade de vida. 60 anos, casado, 3 filhos, engenheiro civil formado, cantor e compositor, 14 discos lançados, mais de 5 milhões de cópias vendidas. Ele faz o pobre um governador, ele faz o fraco um vencedor, ele é quem sara as nossas feridas. Ele cresceu no conforto da Gávea, descendente de imigrantes italianos, imigrantes nordestinos, ambos católicos. Como é que foi a sua infância? Nasci aqui perto. Na Gávea? Na Gávea, pertinho, meu pai trabalhava no Jockey. O senhor nunca passou necessidade? Não, graças a Deus não. Mas quando tinha por volta dos 6 anos de idade, a minha vizinha me convidou para ir à Igreja Metodista do Jardim Botânico. Ali realmente eu tive um encontro com Deus, a minha vida se modificou. O que eu aprendi ali, os princípios e valores, nunca mais abandonei. Crivella contestou suas origens religiosas para frequentar a Igreja Metodista na juventude. Por que o filho de uma família católica se tornou evangélico? Pois é. Meus pais, naquela ocasião, estavam em vias de separação. Então eu fui para a igreja evangélica com o objetivo de pedir a Deus para que meus pais não se separassem. Foi esse o primeiro passo no mundo evangélico. E no processo questionou suas origens religiosas. Pois é. Agora, minha mãe estudou em escola católica, meu pai não entrava dentro do mar sem dar um beijinho numa medalha que ele tinha de Nossa Senhora. E se benzer. É assim que eu sempre vi meu pai mergulhando na praia do Leblon. E então, migrar para a Igreja Universal, que ajudou a fundar. Uma ligação forte com a figura mais importante da igreja, Edir Macedo, líder da Universal do Reino de Deus. Tio de Marcelo Crivella. Qual é exatamente sua relação com seu tio Edir Macedo? É uma relação fraterna de, eu diria, amigos desde que me entendo por gente. Foi o tio mais próximo que eu tive a mim, desde menino. Jogávamos bola juntos, participei de todas as evangelizações que ele fez antes de se tornar o Bispo Macedo e de começar a Igreja Universal do Reino de Deus. Tenho por ele enorme admiração. Sei que é uma pessoa que tem seus defeitos, como eu, mas cujo coração, a missão, os princípios, os valores são extraordinários. Álbum de família. Aqui Marcelo Crivella, aos 6 anos, com o tio Edir Macedo, 12 anos mais velho. Uma ascensão vigorosa. Na Universal, Crivella torna-se pastor e depois bispo. Se o senhor não fosse sobrinho de Edir Macedo, o senhor teria experimentado tamanha ascensão dentro da Universal? Olha, eu não sei. Realmente, ser sobrinho do Bispo Macedo dentro da Igreja Universal me ajudou. Fora da Igreja Universal é que foi um grande problema, porque o preconceito que tem contra ele, totalmente injusto, reflete em mim. Missionário por 10 anos em países da África. Pregações marcantes. Influência crescente. Quando Jesus disse na oração santíssima que a primeira palavra era Pai, meus amigos, os anjos ficaram pasmos. O inferno inteiro sentiu inveja. Como foram seus 10 anos na África? O que o senhor tirou dessa experiência? Melhor tempo da minha vida. Quantos países o senhor passou? Malawi, Zâmbia, Quênia, Uganda, Madagascar, Lesotho, Suazilândia, Namíbia. Embora morando na África do Sul, corri esses países todos, ficava meses em cada um deles, abrindo igreja, formando discípulos. Como missionário, sempre. Como missionário, eu e minha esposa. Então, e tive também na Índia alguns meses. Foi um dos momentos mais lindos da minha vida. Sinto saudade enorme. Aliás, ano passado, durante o carnaval, primeiro ano de governo aqui, eu tive a oportunidade de ir lá. O estádio estava lotado e fui recebido de uma maneira muito carinhosa. Qual foi o grande aprendizado dessa experiência de 10 anos na África? O que é o brasileiro? Quando eu cheguei na África, brancos não entravam nas áreas negras.
Não entravam, 70 anos havia de apartheid no país. Nem se misturavam nas praias, nos prédios públicos, etc. Quando eu fui para as áreas negras, as pessoas negras olhavam para mim, a maneira de cantar, de pregar, de falar, diziam, ele não é branco. E realmente nós não somos, Cabrini. Nós somos... O mundo é branco, negro, amarelo e vermelho, mas nós brasileiros somos brasileiros, nós somos uma mistura disso tudo. Então houve uma empatia, uma afinidade. Em um ano de África, já fazia reuniões no estádio para negros, 50 mil pessoas. Então, senhor... Fala de seu casamento com Dona Silvia. Prefeito Marcelo, primeira-dama Silvia, um casamento de muitos anos. Vocês se conheceram na igreja? Exato. Que idade a senhora tinha? Eu tinha 14 para 15 anos. E o prefeito? 16, 15, 16. 16, e nós temos um ano de diferença. O que mais atrai a senhora em relação ao seu marido? É o coração dele. Eu me apaixonei por esse coração realmente puro, um coração que realmente deseja ajudar o próximo. Isso não é uma coisa de agora, de político, não. É desde adolescente mesmo. Ele dividiu o prato de comida dele com quem precisava, sabe? Isso me encantou. Um homem acostumado a estar no fogo cruzado. Senador da República, 2 vezes candidato à prefeitura, 2 ao governo do estado. Derrotas que não o fazem desistir. Muito emocionante, eu quero agradecer a Deus. Por que o senhor não resistiu à tentação de entrar para a política? Não foi tentação, não. Foi provação, foi desafio. Meus colegas do presbitério da Igreja Universal diziam naquela época, quase 20 anos atrás, que o grande problema do Brasil era a corrupção. E que nós precisávamos colocar pessoas que fossem vacinadas contra isso. É bem verdade que nós não tínhamos teoria política, nem conhecíamos a história política do Brasil e esse dilúvio de ódios e paixões que é a política. Mas seria menos um ladrão. Esse foi o princípio que fez, tanto eu como muitos evangélicos no Brasil, entrar na política. Ministro da Pesca no governo Dilma Rousseff. Perguntaram para mim, mas você sabe pescar? Eu falei, eu não ponho nem a minhoca no anzol, mas eu também não estou indo lá para pescar, eu estou indo lá para trabalhar. E então, outubro de 2016, uma campanha em alta temperatura. Nós não podemos jamais cair nas armadilhas da praga maldita da vingança. Não cedemos 1 milímetro do nosso programa, do que pensamos, porque sabemos que existem coisas mais importantes. E finalmente, Marcelo Crivella chega à prefeitura da cidade maravilhosa, em suas várias faces. Não fomos o candidato das promessas, não seremos o prefeito das ilusões. Na sua campanha para a prefeitura, na última eleição, surgiu um fato que chamou muita atenção, a da sua prisão. O senhor foi de fato preso, prefeito? Eu fui, injustamente. Agora, essa prisão que ocorreu aqui na delegacia do Catete foi por uso arbitrário das próprias razões. Na verdade, nós tínhamos um terreno da igreja, comprado com dinheiro do povo, invadido por pessoas interessadas em tomar o terreno da igreja. Então, eu chamei a polícia, na época fui lá. Havia um advogado envolvido nesse episódio, que fez com que o delegado me prendesse. Eu tinha minha identidade, eu não precisava ser fotografado. Depois esse processo reverteu-se contra o delegado, eu tirei a queixa contra ele, ficamos até amigos. O senhor escondeu esse fato? Eu nunca escondi, como nunca escondi a reunião que fiz aqui. Do cartão postal à insegurança, passando pela corrupção, a poluição, o desemprego. Crivella chega prometendo enfrentar tudo isso. O primeiro bispo no comando de uma capital. Durante a posse, agradece várias vezes a Deus pela vitória. Uma conquista divina, segundo ele. Que Deus esteja ao nosso lado. Que Deus se apiede de nós, para a gente juntos poder construir o Rio de Janeiro dos nossos sonhos. Muito obrigado. No lado de dentro, ajeitado na melhor das cadeiras do palácio, Marcelo Crivella enfrenta uma série de questionamentos. Prefeito Marcelo Crivella, o senhor é o prefeito de todos os cariocas ou apenas o prefeito dos evangélicos? Olha, a minha trajetória nesse ano e meio que estou aqui mostra que eu sou o prefeito de todos os cariocas. Agora mesmo, se você olhar aqui à minha esquerda, tem um altar católico aqui no palácio, que está ali e nunca foi mexido. Gravações não autorizadas. Temos que aproveitar que Deus nos deu a oportunidade de estar na prefeitura para
esses processos andarem. Para ele dar um fim nisso. Uma reunião secreta. Declarações que colocam o mandato do prefeito do Rio de Janeiro em xeque. Marcelo Crivella é acusado de orientar bispos e líderes evangélicos a furar a fila do sistema de saúde. Crivella oferece tratamentos médicos. Agilidade para cirurgias de catarata, por exemplo. Um áudio divulgado pelo jornal O Globo. Nós estamos fazendo o mutirão da catarata. Contratei 15 mil cirurgias até o final do ano. Então, se os irmãos tiverem alguém na igreja com problema de catarata, e se os irmãos conhecerem alguém, por favor, fala com a Márcia. É só conversar com a Márcia, vai anotar, vai encaminhar. Daqui uma semana ou duas a gente está operando. Tivemos acesso a essas fotos, que mostram como foi a reunião do prefeito com os evangélicos. Prefeito, a fila para se fazer cirurgias de cataratas, por exemplo, de varizes, é imensa, é indecorosa. Algumas pessoas chegam a levar 10 anos para fazer uma simples cirurgia. Algumas morrem e não fazem a cirurgia. O senhor, na reunião, o senhor afirma que um evangélico pode fazer essa mesma cirurgia em 1 ou 2 semanas, desde que procure a dona Márcia. Se isso não é privilégio, o que é privilégio aos evangélicos? A Márcia ensina as pessoas, não é furar a fila, é entrar na fila. Todos eles receberam um cartãozinho dela, inclusive o jornalista, que eu gostaria que tivesse a hombridade de vir ao público e declarar isso. Dizendo a eles, é preciso estar inscrito na fila do CISEG. Agora, se for emergência, catarata, se não operar em certa idade, fica cego. Ninguém precisaria procurar a dona Márcia para conseguir fazer uma cirurgia. O sistema deveria permitir isso, prefeito. Isso é privilégio. Não, as pessoas muitas vezes não sabem que tem que ir numa clínica de família para entrar no sistema. A Márcia trabalha comigo há 20 anos, prestando serviço e informação às pessoas. Qual a verdade? Essa é a verdade que eu vou lhe dizer agora. No mesmo dia de manhã, eu entreguei 420 casas no programa Minha Casa Minha Vida, aqui no bairro de Jacarepaguá. E lá está gravado, eu fazendo o mesmo discurso que à noite eu fiz aqui para os pastores, lá, falando com ele. Só que a Márcia não estava presente, mas estava um auxiliar meu chamando Marquinhos. Eu disse, fale com ele para vocês se inscreverem na fila do CISEG e poderem fazer a sua cirurgia de catarata. Está provado isso. Nós estamos operando até o final do ano 15 mil pessoas. Tem muitas senhoras que ficam com varizes, que vão receber uma espuma na artéria, na veia, a ferida vai fechar. Todos que estão inscritos no CISEG até fevereiro de 2018 devem ir à Clínica da Família e ao hospital para fazer a atualização do cadastro. Vai hoje, vai amanhã, tem que atualizar o cadastro, precisa ser chamado logo. No dia que ele veio entregar a chave no Vila Carioca, ele falou que fazia cirurgia de catarata, qualquer problema que tivesse nos apartamentos para procurar o Marco. Em diversos eventos, em várias partes da cidade, para todo tipo de pessoa, de todo tipo de religião, que eu nem sabia quais eram as religiões. Se falaram que ele só oferece para o povo da igreja, é mentira, porque ele também ofereceu para a população daqui que estava. Pronto, tá aqui, ó. Esses são depoimentos das pessoas que participaram de diversos eventos meus, e isso não sai na Globo. As pessoas ganharam para falar isso? Imagine, Gabriel. Imagine. Isso ofenderia elas. Mas, prefeito, num sistema honesto, aberto, democrático, transparente, ninguém deveria precisar ligar para a dona Márcia para fazer uma cirurgia de cataratas. Não, mas ela está informando as pessoas como se inscreverem. Não deveria precisar ligar para uma assessora sua para se fazer uma cirurgia. O senhor acha correto isso? Eu acho que se as pessoas podem ter informação de um agente público, isso é ótimo, isso é bom. Ela informa a todos. As pessoas muitas vezes não têm informações, outras não têm acesso. Por que o senhor não faz um sistema onde as pessoas não precisem ligar para a dona Márcia? O próprio sistema funciona normalmente. O próprio sistema funciona normalmente, mas para entrar no sistema não custa nada um funcionário ensinar como vai se entrar no sistema. Não se o sistema funcionar democraticamente. Gabriel, deixa eu te falar uma coisa. A fila eram 15 mil. Eu chamei 9. 3 mil já foram operados, 3 mil estão em processo e 3 mil não compareceram. A fila está vazia. Eu não preciso furar a fila de uma fila vazia. Eu preciso de gente para entrar na fila. Essa acusação é muito grave, né? O senhor está possibilitando pessoas próximas do senhor, os evangélicos, a furar fila. O senhor admite isso? Nunca. Isso é uma indecência, isso é uma injúria, uma calúnia, uma infâmia. E nessa mesma gravação, o senhor promete agilizar o processo para isenção de IPTU a templos evangélicos. Tem pastores que estão com problema de IPTU. A igreja não pode pagar IPTU, mesmo que seja essa anualidade.
Mas, se você não falar do Dr. Milton, o seu processo vai demorar. A isenção de impostos é prevista na Constituição para templos e qualquer culto. Isso não é privilégio, prefeito? O templo evangélico, como o templo católico, como o templo espírita, é privilegiado desde a Constituição. Está escrito a imunidade deles lá. Agora... Mas o senhor não disse a mesma coisa para católicos, para umbandistas, para ateus? Mas não disse naquela reunião porque tinham evangélicos, mas disse em outras. Ô Cabrini, a isenção é para prédios alugados que se tornam igrejas evangélicas ou templos espíritas ou católicos. Isenção. Para os prédios próprios é imunidade. Isso eu expliquei para eles. Agora, a isenção de IPTU para igrejas evangélicas, templos espíritas ou católicos foi dado por outro prefeito, que não fui eu. Isso foi dado há anos atrás. Mas o senhor diz ali, olha, procure o Dr. Milton, que vocês agilizam o processo de isenção de IPTU. É claro, ele é um funcionário público, ele tem o dever de ajudar as pessoas. É um direito deles, eu não posso negar. E eu preciso ajudá-los a ter direito ao seu direito. O que é de legítimo nisso? Em outro momento, Crivella fala de melhorias em vias públicas. Às vezes o pastor está na porta da igreja e fala assim, quando o povo atravessa, tem um monte de gente atropelada. Vamos botar um sinal de trânsito, vamos botar um quebra-molas. Ou então o pastor diz assim, ponto de ônibus é lá longe, o povo desce de chuva e tomando chuva até na porta da igreja. Então vamos trazer o ponto para cá. Repercussão imediata. Uns apoiam e defendem. Eles criaram polêmica com isso, trazer o ponto de ônibus para mais perto. Será que eles querem o quê? Que o evangélico morra? Ah, não, mas ele tem que fazer isso para qualquer um. Faz, é só pedir, que aí a prefeitura tem obrigação de fazer. Nós não estamos querendo criar um Estado evangélico. Outros criticam e condenam. Os áudios que a gente teve semana passada foi um demonstrativo do que já é a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Ela é governada pelos amigos do Crivella. Então, por isso que a gente foi em cima do Crivella. Na sua campanha, prefeito Marcelo Crivella, o senhor sempre afirmava que seria o prefeito da transparência. Mas é transparente dizer para um grupo muito próximo ao senhor, grupo de evangélicos, olha, você precisa de isenção fiscal, procura o Dr. Milton. Olha, você precisa agilizar as filas para fazer cataratas, procure a dona Márcia. Isso é transparência? Total. Total transparência. Mas o senhor não disse isso para as outras pessoas, para os outros segmentos que não o apoiam necessariamente? Eu disse, mas a Globo não publica. O senhor disse isso para católicos? Para todos. Para umbandistas? Para todos. Para ateus? Para todos. Olha, uma semana antes ou 10 dias antes, eu tinha feito um show doando 130 mil reais dos ingressos para os judeus, para nós podermos realizar um sonho antigo da comunidade judaica, que é fazer o monumento do Holocausto ali no Morro do Pasmado. Não tem nenhum evangélico ali. Ali são judeus, população hebraica. Onde é que está a minha discriminação? Eu quero que alguém me acuse, alguém diga uma pessoa que pulou a fila do CISREG, que é impossível, a Márcia não opera a fila do CISREG. Ali é um sistema de computador feito pelo governo federal. O que ela pode fazer é ajudar as pessoas a se inscreverem e nada mais. E outra coisa... Mas se o senhor fosse transparente, não bastaria o senhor dizer, olha, você liga para o sistema, usa o sistema normalmente, como qualquer pessoa, o senhor vai ter uma cirurgia em 1 ou 2 semanas. Por que precisa do jeitinho de ligar para a dona Márcia para conseguir fazer essa cirurgia? Porque a informação é exatamente o que você falou. As pessoas precisam ter informação. A Márcia é uma funcionária pública, ela vai dar informação. Não deveria ser assim, um sistema que funciona. Mas o sistema funciona depois que você está inscrito. Agora, para você se inscrever, alguém precisa te orientar. As pessoas que têm catarata são idosas. Os pastores que estavam comigo aqui também são idosos. Nem todo mundo tem informação. O senhor está criando dificuldades para vender facilidades? De jeito nenhum. Aliás, ô Cabrini, uma das coisas que no meu governo a gente fez foi transparência. Eu sou aberto, eu ando nas comunidades todos os dias. Ontem mesmo, sexta-feira, recebi aqui diversos líderes de todas as comunidades do Rio de Janeiro. Aqui já veio garçom, motorista de prata. Esse palácio abriu para pobre comigo. Aqui já veio crianças com microcefalia, já veio crianças com síndrome de Down, já fizemos festas aqui para todos. A transparência no meu governo tem a consciência tranquila. Agora, é claro que em período eleitoral, uma parte da imprensa facciosa e inimiga jurada dos evangélicos vai fazer tempestade em copo d'água. É isso que ocorreu. Prefeito Marcelo Crivella, por que o senhor se sente perseguido? Em que o senhor se baseia para afirmar isso? Em mais de 1000 matérias de jornal.
mais de 1000 matérias do jornal me denegrindo de todas as formas que você possa imaginar. Já fui acusado de formação de quadrilha, de falsidade ideológica, de tudo que você possa imaginar. Inclusive aqui de beneficiar ou de fazer preconceito com demais religiões. Tudo que você possa imaginar saiu do jornal. Nada se provou. Eu não tenho um processo contra mim. Zero, 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 zero. Não é que o Crivella é ficha limpa, não. O Crivella é ficha limpinha, limpinha, limpinha. O senhor se considera um bom prefeito? É isso o povo que tem que dizer. Eu procuro me esforçar todos os dias. Se você perguntar ao ascensorista lá do prédio, sou o primeiro a entrar. Antes das 7 estou chegando. Saio tarde da noite. Procuro ser. A crise é grande, espero vencê-la e ser o prefeito que os cariocas esperam. Por que o senhor é o prefeito mais impopular dos últimos 25 anos aqui no Rio de Janeiro? Porque eu peguei a pior prefeitura para governar. No último ano, o prefeito municipalizou 2 hospitais estaduais e lançou 298 equipes de saúde da família, 600 milhões a mais não previstos em orçamento sem disponibilidade financeira. Não foi só isso, não. No último ano, inaugura 100 escolas do amanhã, não fez concurso público para professor, nem havia previsão no orçamento. Ele pegou 8 bilhões de empréstimos durante o governo dele e ele ficou com o quê? Com a carência. Ano passado eu paguei 1 bilhão e 200 de juros, esse ano 1 bilhão e meio, ano que vem 1 bilhão e 800. Faz um acordo com a Caixa Econômica sobre o Porto Maravilha. Há uma semana antes de ir embora, se comprometendo a pagar 12 milhões e meio por mês, são mais 150 milhões. Me deixa o Museu do Amanhã, que é uma obra portentosa, mais ou menos de Nabucodonosor na Babilônia, que nunca vai se pagar com ingressos, que também dá um prejuízo em torno de 15 a 20 milhões por ano. Soma isso tudo. Soma a queda de ISS, menos 400 milhões ano passado. Eu tinha que aumentar o IPTU, eu tinha que pegar a contribuição dos inativos. O senhor fez mais de 40 promessas e não cumpriu nenhuma delas. Não, eu estou cumprindo, meu governo está na metade. Agora ninguém pegou a crise que eu peguei. Venci o primeiro ano sem crise no hospital, sem greve de médico, sem greve de professor, de gari que ele teve na época dele. E ainda fiz mais consultas, mais exames e mais cirurgias do que foi feito na época da cidade olímpica, que tinha dinheiro para todo lado. Aliás, a Olimpíada deixou para a gente um monte de estádios que são uma manada de elefante branco. O senhor prometeu enfrentar a violência, nunca a cidade esteve tão violenta. A violência é coisa do Estado. É o Estado que tem a polícia. O senhor poderia dar sua colaboração. E tô dando. Coloquei a Guarda Municipal em Copacabana, baixou muito os índices. Mas o senhor não admite que mandar procurar a dona Márcia, mandar procurar o Dr. Milton é algo errado? Não. Indevido? Não, absolutamente. Injusto? Não. Arbitrário? Não, até. Não. São funcionários públicos como eu que estão aqui para ajudar, para dar informação. E não foi só nessa reunião que o Globo diz que é secreta e não é. Em todos os lugares me acompanham, nas comunidades, quando entrego casas, quando ando pela rua, ou quando faço reuniões com católicos, com espíritas, com judeus. Olha, Cabrini, isso aí é um factoide. Sabe, Cabrini, nesses 20 anos que eu trabalho com o prefeito, meu papel sempre foi de ajudar e orientar as pessoas em busca de seus direitos. E eu sempre orientei a se inscreverem no SUSREG. Nunca perguntei a religião de ninguém e desafio eles a encontrarem uma só pessoa a quem eu tenha pedido qualquer favor em troca. E fizeram, sabe, Cabrini, tudo o que fizeram porque eu sou mulher, porque eu sou negra, eu sou de família, de origem humilde. Isso é puro preconceito. 12 de julho de 2018. Pouco mais de um ano e meio no cargo de prefeito. Uma representação contra Marcelo Crivella é apresentada ao Ministério Público. Vereadores da oposição pedem o impeachment do prefeito. A Procuradoria-Geral de Justiça do Rio também vê irregularidades. O Estado é laico e todos os cidadãos têm que ser tratados com igualdade de condições. E isso fere o princípio constitucional da impessoalidade. Prefeito Marcelo Crivella, o senhor afirma que cumpre os princípios de um Estado laico, mas consta, ao mesmo tempo, que o senhor está promovendo um chamado atendimento espiritual dentro das escolas. Não há uma contradição entre o que o senhor diz e o que o senhor faz? Isso é mentira, isso é uma fraude, não existe nada disso. Aliás, o meu secretário de Educação, que agora saiu, nem tem religião. E eu nomeei.
Se eu quisesse fazer isso, eu tinha nomeado um pastor para secretário de Mas educação. e esse atendimento espiritual nas escolas, que é atribuído ao senhor? Isso é mais uma injúria, infâmia, calúnia dessa imprensa facciosa que é inimiga dos evangélicos. Isso não existe. Eu nomeei o secretário de educação que nem religião tem. Marcelo Crivella, culpado ou vítima de uma campanha orquestrada em uma guerra pelo poder? O senhor enxerga um complô contra o senhor? Contra os evangélicos. A Igreja Universal é perseguida há 40 anos. Aliás, todos os evangélicos que conseguem crescer rapidamente e terem proeminência serão perseguidos como eu. Vereadores interrompem as férias, lotam o plenário da Câmara. 2 pedidos de impeachment protocolados. Nas galerias, protesto. Vozes contra, vozes a favor. Opiniões que se repelem, se enfrentam. Voto a voto, ânimos à flor da pele. No placar, o resultado final, 29-16. A maioria simples decide. Está encerrada a sessão. O bispo licenciado caminha pensativo nas dependências do palácio. Das consequências de uma crise como essa para sua própria família. Como é que a senhora tem visto essas dificuldades que o seu marido está enfrentando? É difícil, viu? Porque você vê uma pessoa que você conhece, você ama, respeita, admira, sendo vilipendiada dessa forma, dói. Mas eu confesso a você que nós já passamos por muitas e vamos passar por essa também. Até que ponto a senhora teme que o seu marido perca a cadeira de prefeito? Não temo, porque essa não é uma aspiração pessoal nossa, não é um projeto pessoal. Nós temos um projeto de realmente ajudar as pessoas. As pessoas podem achar que isso é uma demagogia, mas não é, é verdade. É uma coisa que nós temos desde a nossa adolescência, o desejo de ajudar o próximo. Essas críticas têm incomodado a senhora? Essas acusações? Dizer que não seria uma mentira. O que mais magoa a senhora? As traições, né? São pessoas que estão do nosso lado, que se fazem amigas e na verdade não são. Como, por exemplo, o secretário de Educação que deixou o governo. Não quero citar nomes, mas eu acho que Jesus tinha Judas, né? Então, quem somos nós para não ter também traidores? Até que ponto seu marido privilegiou evangélicos? Nunca privilegiou evangélicos. Nesse palácio aqui nós já tivemos reuniões com a comunidade judaica, com os espíritas, com os católicos, com os taxistas, com os garçons, com mães com crianças com síndrome de Down, com microcefalia. Foram muitas reuniões aqui nesse palácio. Então, não vejo por que nós estamos privilegiando um grupo em detrimento de outro. Seu marido cometeu algum erro em todo esse processo? Não, nenhum. Nenhum? Nenhum. A senhora o apoia em todos os atos? Sempre. Sem exceção? Sem exceção. Como é que tem sido a relação familiar no meio dessa tempestade? Talvez os filhos sofram mais. Eu e a minha esposa acho que já estamos acostumados com isso. O prefeito do Rio escapa de ser alvo de investigação. Os pedidos de impeachment são rejeitados. O senhor tem pedido o seu sono? Não, de jeito nenhum. O senhor sempre disse que é contra radicalmente o nepotismo. Mas o senhor convidou seu filho para ser um dos seus secretários. Não é uma incoerência? Não. O meu filho trabalhava nos Estados Unidos, foi formado numa boa universidade americana e tinha curso de pós-graduação em Oxford, uma das melhores da Inglaterra, da Europa. Chamei ele para me ajudar. O filho do César Maia, hoje é presidente da Câmara, trabalhou aqui. A filha e a esposa do garotinho trabalharam. A maioria dos prefeitos trabalha porque não é nepotismo você chamar uma pessoa qualificada para o cargo. O senhor disse que não dá privilégios a seus filhos, a seus parentes e a pessoas próximas, porque o senhor convidou um bispo da Igreja Universal para a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos? Primeiro negro a assumir essa secretaria. Não é um privilégio? Não, foi deputado federal e tem 3 mandatos, ficha limpa de vereador. Não se qualifica? Eu posso discriminá-lo só porque é da Universal? É justo isso? O senhor faria isso novamente? Claro, ele se qualifica, está ajudando os pobres, é um homem devotado à causa do povo. Mas não há uma distância entre o que o senhor diz e o que o senhor faz? De jeito nenhum, eu escolhi os melhores. Prefeito, quem é Renato Pereira? Renato Pereira era a pessoa que cuidava uma das empresas que cuidava das contas da prefeitura na administração passada. E deve fazer uma delação premiada? Eu acredito que sim, é o que a imprensa publica. O senhor condenou contratos de publicidade feitos com a influência dele? Olha, uma coisa é o Renato Pereira, outra coisa é a empresa dele. Eu já tenho até um edital de licitação para trocar. Mas a gente tem que separar o que é a empresa e o que é o dono da empresa. O senhor critica
os gastos que foram feitos sob a influência dele nas gestões anteriores. Mas, ao mesmo tempo, o senhor o mantém sob contrato. Ele não, a empresa dele. É diferente. Ele está sendo investigado. A empresa dele é mantida na sua administração sob contrato. Por quê? Bom, os valores que eu tenho... Porque não vale para os seus antecessores, mas vale para o senhor. Meus antecessores o ouviam e se subordinavam a ele. Eu não. E outra coisa, a empresa dele não tem a ver com ele, os funcionários dele não tem a ver com ele. Ele está sendo acusado, não a empresa. A empresa não deve penar. A empresa que é dele. A empresa que é dele. Agora, nós já estamos fazendo edital de licitação para trocar as 3 empresas que estão aqui. Por que o senhor não trocou logo que assumiu a prefeitura? A gente tinha tão poucos recursos. O senhor tem ideia do rombo do seu caixa? Hoje, o município do Rio de Janeiro tem um déficit financeiro de 2,3 bilhões. Depois do recesso, 2 CPIs ainda podem ser abertas. O senhor resistiria a elas? Tudo isso em instantes, aqui no Conexão Repórter, em O Pastor Prefeito. Esse é o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Aqui apuramos como andam as contas do prefeito. Hoje, o município do Rio tem um déficit financeiro, quer dizer, uma insuficiência de disponibilidade de caixa de 1,6 bilhão. Mais ainda, isso contabilizado. Só que existem 700 milhões de reais, uma discussão, um processo inclusive que está nessa Corte de Contas, que não está evidenciado nem no orçamento, nem no passivo, mas entra na conta do déficit, porque é uma dívida que o município deve aos fornecedores, que deve ser somado a esse déficit de 1,6 bi. Então, na verdade, hoje, o município do Rio de Janeiro tem um déficit financeiro de 2,3 bilhões. O senhor tem ideia do rombo do seu caixa? O meu caixa eu herdei com o rombo. Mas eu vou dar um número para o senhor. Sim. Na sua gestão, o senhor tem um déficit de 2 bilhões e 300 milhões. Ou seja, o senhor está gastando mais do que arrecadando. Não, eu estou pagando... Esses dados eu obtive no Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas está dando para você dívidas que eu estou pagando da prefeitura anterior. E outra coisa, em um ano você não consegue fazer um rombo desse porque o custeio foi feito lá atrás. Cabrini, cortei 1.500 cargos políticos. Diminui 20 secretarias, cortei 25% o custeio, diminui aluguel de tudo que você possa imaginar. Cortei também os escândalos que haviam na Oeste, no governo passado. Não era o meu governo que o secretário de obra está preso, nem o secretário de saúde está com bens disponibilizados. Eu herdei uma prefeitura em crise. O chefe do Poder Executivo tem 30 dias para responder por que não cumpriu a lei de responsabilidade fiscal, não reduziu as despesas, tendo em vista a grande queda de arrecadação de receitas, e por que também não cumpre o regime de competência, quer dizer, não registra as dívidas no momento em que elas ocorrem, ou seja, nós temos hoje demonstrações contábeis que não condizem realmente com a situação fática do Rio. E, por último, mais importante, como o Poder Executivo vai tratar esse grande déficit, tanto orçamentário como financeiro, na verdade déficit financeiro de 2,3 bilhões. Qual é o plano de ação do Executivo para enfrentar, para equalizar esse desequilíbrio nas contas públicas do Rio de Janeiro? É verdade que o senhor planeja gastar 575 mil reais para a sua segurança, para pessoas que possam protegê-lo? Pois é, mais uma notícia maluca. Eu nem tenho batedor, aquele pessoal que andava atrás do prefeito, eu não tenho. Quando eu assumi, a Casa Militar do ex-prefeito tinha 354 homens, entre policiais civis, bombeiros, guarda municipal e PMs. Eu tenho 57. De 354, eu tenho 57. Portanto, eu fiz foi economia. Agora, a notícia que era no jornal é esse factoide que você está falando, que eu vou gastar 500 milhões, 1 milhão, para fazer a minha guarda. O senhor termina seu mandato? Se Deus me permitir, termino, Cabrini. Se Deus me permitir, eu termino. Vou lutar muito para isso, vou trabalhar todos os dias, vou vir para cá. E tenho certeza que os vereadores, a grande maioria deles, sabe diferenciar o que é fato do que é factoide. Já passaram por isso, foram perseguidos também e eles estarão comigo. Eu tenho certeza que a nossa base, esses 29, mais alguns que estavam viajando, nós vamos estar juntos para cumprir a nossa missão. Mas a batalha pela permanência no poder não acabou. Nós já temos na Câmara 17 assinaturas que colocam um pedido de implantação de CPI
Já foi protocolado na Câmara Municipal esse pedido e agora cabe ao presidente da Câmara, no dia 1º de agosto, apreciar o pedido para que ele possa instalar uma comissão parlamentar de inquérito. Na terça-feira eu apresentarei no Ministério Público Eleitoral uma representação para que o Ministério Público Eleitoral ele possa investigar se o que aconteceu, se essa reunião que houve no Palácio da Cidade foi uma reunião de cunho eleitoral. Depois do recesso, 2 CPIs ainda podem ser abertas. O senhor resistiria a elas? Vou resistir a elas como a todas. Agora, eu tenho a impressão de que não há razão jurídica e o presidente da Câmara tem todas as prerrogativas regimentais do Estatuto para arquivá-las. Por quê? Porque esse assunto foi discutido no plenário e nós vencemos de 29 a 16. Portanto, agora é choro de perdedor. O prefeito que permitiu privilégios vai entrar para a sua biografia? O senhor vai deixar a prefeitura pela porta dos fundos? É o que você acompanha a seguir em O Pastor Prefeito. Ele sobe as escadas em ritmo acelerado e mostra a boa forma para a sua idade. O prefeito procura demonstrar que a ameaça de perder o poder não o abalou. O senhor vai deixar a prefeitura pela porta dos fundos? Não, eu vou deixar pela porta da frente como entrei nela. Cabrini, como eu disse a você, não tem um escândalo. Eu não tenho um processo. Umzinho, na primeira instância, segunda ou no Supremo. O Ministério Público do Rio mantém o alerta e apura outros fatos que envolvem o prefeito, tempos e confrontação. Foram se somando várias denúncias de uso, por exemplo, do espaço Cidade das Artes para o desenvolvimento do Festival de Cinema Cristão, de um decreto do prefeito que lhe dava poder de veto antes e durante alguns eventos que não atendessem ao interesse público, segundo sua própria discricionariedade. De que forma o senhor pretende terminar a sua gestão? Trabalhando muito, deixando esse governo, a prefeitura sem dívida. Por exemplo, os aposentados. Nós temos 100 mil aposentados e 100 mil funcionários trabalhando na ativa. O Fundo de Previdência eu recebi com o meu antecessor pegou com 11 bilhões de déficit atuarial. Me passou com 26. Eu quero passar com 4, 5 por aí. Quero deixar as contas em dia. Quero deixar minhas escolas reformadas. Quero deixar meus hospitais com os melhores equipamentos. Aliás, Cabrini, por favor, me deixe falar isso. Quando eu assumi, os hospitais estavam caindo aos pedaços. Fui eu que comprei 9 ressonâncias magnéticas. 9 tomógrafos. A primeira ressonância magnética da rede está sendo instalada no Miguel Couto, 3 milhões e 200. Os carrinhos de anestesia eram velhos, se cancelavam várias cirurgias porque o carrinho estava quebrado. Comprei 66, 160 mil cada um. Hoje são os melhores do mundo que estão na rede. Comprei 1.600 camas para os hospitais, com mesinha do lado. Eu fiz 50 milhões de compra. E esse recurso foi do meu último ano no Senado, emenda que consegui aprovar no Orçamento da União. Eu quero trabalhar pelo povo. Eu quero terminar com as pessoas dizendo que Crivella foi um servidor público. Nada mais que isso. Não quero ter monumentos, como estádios de uma Olimpíada, como Museu do Amanhã, mas quero servir as pessoas. Qual vai ser o seu futuro? Onde é que o senhor se imagina nos próximos anos? Se você quiser saber do meu futuro, pergunte a Deus. Do meu sonho pessoal seria, quem sabe, um dia ter a honra de voltar para a África. Quem sabe morrer junto daquele povo que eu tanto amei, que tanto servi. Eu e minha família, minha esposa, meus filhos, nos 10 anos que passamos. Qual o próximo passo na sua carreira política? Só o povo é que sabe, Cabrini. Então, eu só estou pensando em vencer essa crise do Rio e deixar as coisas arrumadas. O senhor resiste a essa crise, realisticamente? Resisto. Acho que depois de tudo que passei na vida, de todos os desafios, perdi 4 eleições. 4 eleições. Disseram que eu estava liquidado. E, na verdade, nunca perdi um mandato e acabei sendo prefeito. O prefeito que permitiu privilégios vai entrar para a sua biografia? Não, o prefeito que serviu a todos. Todos. Mas o próprio ato de fazer uma reunião fechada para 250 evangélicos não é um ato de privilégio? Mas como é que você acha que foi fechada com as portas abertas e um jornalista entrou? Para 250 pessoas, 150 pessoas. E por que as pessoas receberam orientação para desligar o celular? Bom,
toda reunião, quando você vai num cinema, você assiste um filme, tá lá, desligue o celular para não incomodar as pessoas. É só por causa disso? É só por causa disso, Cabrini. Ou será que o senhor não gostaria que determinados conselhos, entre aspas, não fossem gravados? Mas foi tudo gravado. E tinha O senhor não sabia disso? Mas mesmo que soubesse, não teria mudado uma palavra. Tenho a minha consciência tranquila de que falei o que é o bem do povo. O senhor falaria novamente para as pessoas procurarem a dona Márcia? Claro, Cabrini. O senhor falaria novamente para as pessoas procurarem o Dr. Milton? Sim, sem problema nenhum. São funcionários públicos que têm que alertar as pessoas de como obter seus direitos. Não há nenhuma má-fé nisso, a não ser por parte daquela parte facciosa da imprensa. Nesse momento, se uma pessoa precisa de cirurgia de catarata em 1 ou 2 semanas, ela tem que procurar a dona Márcia? De jeito nenhum, ela tem que procurar o CISREG. O senhor orientou dessa forma? Aquele grupo que estava comigo, a Márcia estava presente, eu disse, se houver alguma dúvida, procure a Márcia. Se as pessoas tiverem dúvida, pode procurá-la. Mas cirurgia em 1 ou 2 semanas é para todo mundo ou é só para evangélico? Casos emergentes para todo mundo. Casos emergentes. O senhor não admite mesmo que errou nisso, prefeito? Não errei. Eu estou falando para você, eu posso ter errado em várias outras coisas. No que o senhor errou? Eu acho que no primeiro ano do governo, quando eu levei um susto por inexperiência de uma dívida de 3 bilhões e 800 milhões, eu devia ter ido mais para a rua. As pessoas reclamavam, cadê o prefeito? Cadê o prefeito? E eu fiquei devotado a resolver aqueles problemas. Errei. Confesso a você que devia estar mais junto ao povo e retifiquei esse erro. A partir do dia 1º, todo dia às 7 horas da manhã, o prefeito nas comunidades. Mas dizer às pessoas que estão numa reunião comigo, que se precisarem de informação para entrar no CISREG, consultem um funcionário como a Márcia ou como o Milton para ter isenção de IPTU, isso é meu dever. Não há nada ilegítimo nisso, a não ser se tiver os maus olhos, a malícia de quem quer fazer tempestade em copo d'água. Que tipo de desabafo o senhor gostaria de fazer nesse momento, prefeito, em que o senhor está tão ameaçado de perder o seu cargo? Bom, em primeiro lugar, é uma honra te receber aqui, Cabrini. Você é um patrimônio do jornalismo do Brasil. Você fez todas as perguntas que quis fazer e eu respondi de coração aberto. O desabafo que eu faço é que nós precisamos ter uma imprensa que não se envolva na política partidária, que não tenha a ambição de dirigir o país. Obrigado, prefeito. Eu que agradeço. O julgamento público depende de cada um. Afinal, como devem ser interpretadas as palavras do prefeito ditas nesse mesmo local? Aqui, Roberto Cabrini. E esse foi o Conexão Repórter de hoje. Boa noite. Você também pode assistir a programação do SBT em todas as plataformas digitais através do site www.sbt.com.br.